A paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Hoje eu vou deixar aqui um vídeo desse irmão aí que renunciou ao cargo, né? Ele deu uma entrevista aí, fez um podcast, eu não sei muito bem que canal que é. Eu vou deixar as partes mais importantes. Esse irmão aí foi ele, quando ele renunciou, teve aí a fala que ele estava assim bebedando pela Bíblia, né? Que ele estava adquirindo conhecimento. E por isso até ontem eu fiz aquela análise da pregação, né? Que às vezes as pessoas ficam tão contra esse movimento de aprender, que não quer que aprende, que estudar é contra, que tem que examinar. Mas aí você pega estudar no dicionário, examinar tem uma característica muito maior, mais aprofundada do que estudar até. Você pega aí, né, analisar fatos minuciosamente, aí você vai no minucioso, no dicionário, quer dizer, né, são características de grande aprofundamento. Então, todo esse movimento contra, né, o fato maior é que é uma pessoa que nem ele. A gente vê esses cooperadores, eles começam a entender algumas coisas, né, entender do Evangelho, entender sobre Jesus Cristo, e pegar a verdade, né, contida sem a religiosidade, dogmas, conceitos de usos e costumes, eles começam a frustrar-se por tudo que eles aprenderam. Então vai logo querendo renunciar ou querendo falar essas coisas muito rápido em cima de púlpito. Aí as pessoas não aceitam, né? E acaba recebendo perseguições. Então isso ocorre muito. Mas tem irmãos aí no ministério de ancião que já veio falando sobre Jesus, sobre a congregação Ser a Graça, e é ancião ainda. Valdir de Matão é um deles, né? Recentemente falou para sentirmos salvos, né? Que tem aqueles resistentes que eles acham que vai conquistar ainda a salvação por mérito, né? Então ele veio com essas ideias que são, muitas vezes, foi colocando aos poucos, e a pregação bíblica não tem como o conselho de ancião, a congregação, ir contra pregações, né? O irmão Marcelo mesmo renunciou, mas ele não precisava renunciar. Ele estava sofrendo perseguições, mas ele tinha que aguentar ali dentro. Porque e agora? Agora ele vai, né? Qual será a voz dele para anunciar o evangelho, toda a missão que ele tinha? E olha o impacto que teve tudo isso, né? Ele sabe até onde foi, até onde chegou tudo isso, né? Muitos reergueram, se animaram por ele, mas ele foi lá e renunciou. Não tinha necessidade, sabendo que as perseguições temos que suportá-las mesmo, né? Mas ele estando ali já num cargo, em uma denominação, né? Já num jeito para anunciar esse evangelho com mais ênfase, e ele acabou deixando. Então esses cooperadores vão deixando, mas e as perseguições é claro que vai acontecendo. E já acontecia muitas vezes com alguns, né? Mas advindo do conhecimento, às vezes ele fala, tem que sair daqui, né? Eu estou conhecendo a verdade, eu estou passando o que eu passo, né? Porque tem muitos casos, né? Por isso que tem a questão da hierarquia, que o Luiz Franciscão pregava contra, né? Você enfatizar essa hierarquia, você querer que o ancião seja soberano. Ele vai falar em situações de que ele pediu uma reunião, o ancião falou que o operador não marca reunião com o ancião, né? Ou seja, é o contrário. E ele, então, vai detalhar o que ele vivenciou. Mas o conhecimento a gente tem que aumentar nele, através do Espírito Santo, você saber aplicar ele e não ceder a perseguições. Agora, você cede a perseguições para quê? No intuito do quê? Né, para você deixar, e agora eu não sou mais cooperador, né? Porque claro que cargo você não vai conseguir, muitas vezes a região não vai te aprovar, porque você às vezes está pregando alguma coisa que eles não pregam, sabe que é verdade, mas não pregam. Daí eles talvez não vai conseguir chegar ao cargo, mas você consegue sim anunciar o evangelho de onde você está. Agora, se chegar ao ponto de ser expulso, né? Não, vão tirar você do cargo, aí é outra história, né? Você vai ser tirado porque você falou que, né, a conversão não é a graça, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para parar de ficar, né, forçando alguém a batizar na congregação de outra denominação. Aliás, tem falas aí, né? Você já sentiu salvo, não tem por que ficar obrigando a pessoa a batizar. E se você começar a falar essas verdades, né, de tirar o conceito de 4 paredes ser a graça, e você começar a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, é claro que tem mais detalhes aí, mas não vem ao caso aqui pra gente não complicar o vídeo, né, deixar mais extenso. Aí, se você começar a anunciar essas coisas e chegar a ser excluído por esse motivo, então tudo bem. Mas enquanto você está ali, é claro que você vai sofrer as perseguições,
e sofrer ver aí pessoas subir até no púlpito e ficar jogando indireta, querendo falar essas coisas, isso aí ocorre com um membro comum, ocorre, né, com quem é do próprio ministério. Agora, tem regiões que tá mais tranquilo nisso tudo, né, tá levando o evangelho, ali aqueles cooperadores anciãos já têm uma outra maturidade espiritual, porque tudo é espiritual, irmão, mesmo que tenha um conhecimento a mais, aí alguém fala, conhecimento é estudar e não ter o Espírito Santo, mas isso aí é conversa, irmão, porque aquele que aprende, cada vez que aprende mais das Escrituras, o Espírito Santo habita nele porque ele consegue empregar a palavra de Deus através do Espírito Santo somente. E o entendimento de tudo isso vai preenchendo dentro dele o Espírito Santo de tal maneira que ele vai crescendo em espiritualidade. Então, agora, alguém fala, mas estuda. É claro que tem muitos aí que estuda teologia, por exemplo. A teologia não pode falar contra tanto a teologia, porque é através de estudos que temos a Bíblia, tá ok? Mas tem uns que estudam em determinadas faculdades, tudo, e eles são só para ganhar o dinheiro deles, né? Usam isso, de certa forma, para ganhar dinheiro. Mas tem outros que vai adquirindo conhecimento, porque tem a vontade de aprender sobre as coisas de Deus. E ele vai adquirindo e analisando fatos e adquirindo conhecimento. Então ele cresce em espiritualidade. E essa é a diferença, irmão. Agora, os irmãos, veja bem a situação, né? Ele foi tão perseguido aqui em situações, né? Que você vê. O aniversário da filha dele tocou, né? Pediram lá os meninos que foram participar, pediram para tocar músicas, músicas do mundo, claro. E dançaram. Ali, por certo, né? Ficou tipo aquelas baladinhas que eles fazem, né? Nos aniversários, aí no caso foi aniversário de 15 anos. E ele já sofreu perseguição, já usaram isso, aí a pessoa fica marcada. Esses detalhes vai marcando a pessoa, e aí o ministério julga, passa essa sensação para a Irmandade passa a julgar a pessoa e vão excluindo a pessoa. É difícil mesmo. Só que agora, casamentos, eu fui em casamentos que toca qualquer música, casamentos dos irmãos da igreja, né? Eu fui, tem casamentos que toca músicas do mundo, toca músicas gospel, né? Músicas aí de cantores gospel, e muitos ali eu já vi, até estranhei, porque, né, um tempo eu não ia, eu vi que até cantaram junto, falei, caramba, mas o que tá acontecendo, né? Antigamente jamais poderia, né, tocar isso aí num casamento, ficavam escandalizados, mas tocou músicas da atualidade gospel, e eu não tenho nada contra, porque se tá falando sobre Jesus, falando sobre a graça, falando sobre Deus, né, a música não tá indo contra as escrituras, ótimo, tudo bem, né, mas alguns aí antigamente ficava muito chateado com isso daí, ao ponto talvez até de depois começar a excluir e julgar, né, na maneira que fizeram. E no final dos casamentos às vezes tem, né, alguns outros tipos de música, aí alguns irmãos já vai embora, que não vai curtir esse tipo de situação, mas aí no caso dele passou a ser julgado por isso. Essa é a situação que ocorre, né, entre outros. Bom, eu vou deixar aí o vídeo, e os irmãos dão uma olhada aí no que ele vai falar. E esse é o fato aí que eu tinha para passar para vocês de hoje, né? A situação que agora ele veio falar, as situações que ocorreram com ele, né? E levaram até a renúncia. Ao meu ver, como eu falei, são renúncias muitas vezes precoces. Mas até o próximo vídeo, irmãos. Deixa seu like aí, que ajuda bastante o canal. Deus abençoe grandemente a todos e a paz de Deus. Irmão Maurício, nessa jornada, né? 40 anos aí na congregação cristã do Brasil, teve algum caso que entristeceu o irmão? Sim, irmão, teve sim. Puxando aqui o HD aqui da minha memória, teve um dia, eu era cooperador de jovens, né? Toda vez que a liderança viajava, eles mandavam a gente de fora para atender. E um dia era um feriado, não sei se tinha morrido alguém da família, da liderança, eles não estavam lá, e a igreja ia lotar, segunda-feira lotava, né, feriado, corredor, tudo, e ligou, lá de onde estava, ligou, para que alguém viesse atender o culto da bancária, e esse alguém respondeu que não podia, e aí pediram, não, então arruma alguém, resumindo, arrumaram, trouxeram um irmão, e esse irmão levanta, a igreja lotadinha, tava eu, os 2 diáconos lá. Esse irmão levanta na igreja lotada e fala para a Irmandade: Irmandade, eu tô doente, tô com um monte de problema, tinha até reunião hoje, eu não fui,
eu não ia para lugar nenhum. Mas ligaram para mim e disseram que não tinha ninguém para atender esse culto aqui. Aí eu vim aqui doente mesmo. E eu fiquei tão nervoso, irmãos. Eu sei que eu errei, né? Mas eu fiquei tão nervoso que eu levantei e olhei para os diáconos e falei: não tem ninguém aqui para atender esse culto, irmão? Dá licença. Peguei e fui pro banheiro, fechei a porta e comecei a chorar. Mas chorei. Os porteiros foram lá me consolar, conversar comigo. Até que o diácono foi, me chamou: Maurício, vamos lá no fundo conversar. Eu fui lá no fundo conversar com o diácono e falei para ele: irmão, você viu? O irmão ligou lá não sei da onde, da Paraíba, para alguém vir atender o culto porque não tinha ninguém. Você não é ninguém, eu não sou ninguém. Nós não somos ninguém, então. Vem gente de fora para atender? Não, irmão Maurício. Eu concordo com o irmão. Quando ele chegar, o irmão vai conversar com ele, eu vou junto com o irmão. Tem bastante coisa que ele faz que eu não concordo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, se quiser, depois eu detalho o que ele falou também, esse diácono, entendeu? Eu peguei e falei: então quando o irmão chegar, nós vamos reunir, vamos conversar com ele. Isso mesmo, eu vou ajudar o irmão. E foi desse jeito mesmo. Eu marquei de ir, falei com o outro diácono, o outro cooperador já estava enfermo, então eu falei com o outro diácono e ele me aconselhou dizendo: irmão, eu acho melhor você não fazer reunião, ele não vai dar ouvido para você, ele não vai gostar de você fazer reunião. Eu falei: mas eu vou fazer, irmão, meu coração está ferido, eu estou machucado, eu tenho que tirar isso aqui de dentro de mim. Resumindo, quando ele chegou de viagem, eu falei com os irmãos que ia falar na reunião, ficamos ali para fazer a reuniãozinha, né? Nós 4. Ele deu uma olhada e falou: o que foi? Está acontecendo alguma coisa? Eu falei: irmão Maurício quer fazer uma reunião. Ele olhou e falou: cooperador de jovem fazer reunião com ancião, isso não existe. E aí já emendou e falou: eu fiquei sabendo o que aconteceu. Foi lá chorar no banheiro, lá, coisa ridícula. Falou desse jeito para mim. E o diácono que falou que ia me ajudar também ficou do lado dele, é óbvio, né? Vai ficar mesmo, não vai ficar do lado de um cooperador de jovens, quem vai ficar? Enfim, terminou aquilo, eu fui embora e continuou tudo do mesmo jeito. Foi onde está na minha carta lá, né? Que um dia eu perguntei, ele ficou nervoso esse dia, aí um dia eu perguntei para ele ia viajar ou ia estar fora do culto. Eu falei: e aí, irmão, quem vai vir atender o culto aí? Ele olhou para mim e falou: minha avó vai vir atender aí. Irmão, quem tem Cristo não faz isso, irmão. Fazer uma coisa dessa, humilhar a pessoa desse jeito. E eu vou ser sincero aqui nesse podcast, hein? Eu só aguentei tudo isso, irmão, que isso é antigo. Eu só aguentei tudo isso porque eu não tinha experiência com a palavra de Deus. Não achava que tinha deficiência de palavra de Deus, de tratamento com a palavra, de domínio próprio, daqueles dons que eles falam tanto que tem dom, né? E falam tanto de dom. Aqueles dons que precisam se manifestar no momento desse, não existia, entendeu? Então, daquele momento em diante, eu fui vendo que era só ladeira abaixo. Eu marquei com os auxiliares, né? Falei: vamos marcar da gente chegar mais cedo e nós se reúne aqui. A mocidade não chegou ainda, a gente se reúne e faz uma oração, nós tudo aqui, né? Para nós ficar mais unido, enfim, tratar algum assunto. E ficou certo. Aí um auxiliar namorava com a moça que era filha da liderança lá, né? E ele chegou cedo lá para pegar a namorada e o irmão perguntou: mas é muito cedo, vocês vão para a igreja? Aí ele disse: não, é que o irmão Maurício quer fazer uma reunião com a gente. Não. Fala pro irmão Maurício parar com isso aí. Isso aí é coisa de sectário. Fala para ele para lá. Fiquei com dó do menino. O menino chegou, não sabia como falar comigo. Falei: aconteceu alguma coisa? Ele falou: o irmão falou que é para você parar de fazer. Só fazer só hoje, só. Isso aí é espírito sectário. Então, irmão, isso aí entristeceu. Eu também gostava de chegar cedo no culto, né? Tenho até vergonha de contar isso. É lamentável, né? Eu gostava de chegar cedo e fazer uma oração demorada, né? Uma oração de meia hora. Eu ficava lá chorando, se lamentando diante de Deus. Eu gostava, pegar meu lenço, ficava enxugando minhas lágrimas. A gente não tinha tempo. Aí um dia ele comentou com uma pessoa que era para eu parar de chegar no culto e ficar meia hora lá orando, não tem necessidade. Oração de chegada do culto tem que ser rápido. Enfim, a pessoa falou pra mim, é uma pessoa bem conceituada que ouviu isso, né? Não vou mencionar nome aqui, eu não quero comprometer ninguém aqui nesse podcast. Eu, por mim, eu comprometia todo mundo, falava os nomes aqui tudinho, mas eu não vou comprometer ninguém porque estão lá na instituição, né? Como eu amava e queria e desejava crescer, prosperar, ganhar títulos, ser famoso, enfim, eu sei que a maioria que está lá gosta disso também. Então não vou falar nome de ninguém, tá certo? Mas falou isso aí pra mim, ele falou que não é pra você ficar orando lá não, muito tempo, meia hora não. Oração de chegada de culto é no máximo 10 minutos
E essas coisas para mim, é como eu falei no começo, né? Eu não sabia que tudo isso que eu estava enfrentando era exatamente a deficiência da palavra de Deus, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela trata nós, né? Aí foi onde chegou nesse tempo agora. Isso aí é muito antigo, essas coisas que eu estou contando aqui, é muito antigo. E como eu já falei, eu suportaria muito isso ainda para poder ganhar angariar o que eu estava angariando ali dentro, né? Sonho, ouvi muitas vezes falar para mim, você tá queimado, você tá queimado. Falava que eu estava queimado. Vou contar mais uma aqui, que me deixou muito triste também. Levaram o meu nome para cooperador lá no setor, né? No nosso setor, levaram o meu nome. E a minha liderança reprovou meu nome. Isso aí eu sei, de fonte segura mesmo. Não quero ele. Até que os irmãos da localidade disseram, vai ser o Maurício e acabou. Maurício vai ser o cooperador. Enfim, colocou como cooperador e depois ainda a pessoa chega e fala que foi ela que me colocou. Você imagina, né? Eu fiquei super feliz, abracei, chorei. Depois fiquei sabendo que nada, ele nem queria você lá. Então todas essas coisas acontecem exatamente porque as pessoas não acreditam que a palavra, a gente canta, né? A palavra é o espelho. Tem um hino nosso, né? Bonito pra valer, né? A palavra é o espelho, mas não é o espelho. O espelho é a prepotência, o egocentrismo, o exibicionismo, o desejo de crescer. Eu falo abertamente que esse era o meu desejo. Essa era a minha vontade, prosperar, crescer, ser símbolo dentro da instituição. Mas a casa caiu. Deus abençoe. Irmãos, lembrei agora. Tem outro caso aqui. Minha filha fez aniversário, 15 anos, né? Aquela alegria, né, de pai, só tenho ela. Fiz a festa, ela chamou os meninos lá da escola dela, tudo mocinho. Teve aquela apresentação dos 15 moços, teve a valsa, enfim. E quando era umas meia-noite mais ou menos, o pessoal já estava mais ou menos indo embora, um dos meninos da escola veio pedir, né? Ô tio, deixa o DJ tocar umas musiquinhas pra nós dançar aí. Eu dei uma olhadinha no salão, o pessoal já tinha ido embora. Eu falei, vai lá. Falei pro DJ, toca umas musiquinhas aí pra eles dançar. Os meninos ficaram tudo felizes. Até hoje eles, quando encontram eu na rua, me cumprimentam. É uma alegria. E, enfim, quando cheguei na igreja, já tinha reclamação já. Fiquei sabendo que teve balada na festa da sua filha. Eu falei, irmão, eu tentei explicar isso que eu tô contando aqui, né? Os meninos da escola pediram. Eu falei, não podia, você é o pai, você não devia ter tocado música pra eles dançar. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar resolver lá, senão você vai ter que ir lá na freguesia pedir perdão. Irmão do céu, fiquei num desespero aqui. Aí minha esposa também ficou nervosa, né? Porque foi uma festa que a gente estava, uma alegria que acabou se transformando numa tristeza. Aí depois veio e falou, eu resolvi lá na freguesia, você não vai precisar não, mas isso aí ficou marcado, hein? E ficou mesmo, porque várias vezes levantava essa questão. Você lembra da festa da sua filha? Você lembra da festa da sua filha? Você lembra da festa da sua filha? Eles não perdoam, irmão. Eles falam, perdoou, esquece. Não, eles não esquecem, irmão. Eles não esquecem. Sofri muito com isso. Um dia veio minha esposa é de Campinas, né? Namorei, noivei e casei em Campinas. Minha esposa é de lá. E nós fomos congregar lá numa igreja e peguei amizade com um ancião de lá, muito espiritual, né? No conceito deles, muito espiritual, pregava muito. Então muita gente ia lá, porque ele tinha mesmo as partes, né? Que a gente fala. Ele tinha as partes. E um dia ele veio na nossa comum congregação. Ele veio, pregou, virou. Foi um negócio espetacular, né? Dentro do princípio que a gente viveu. Quando terminou, levei ele em casa para comer alguma coisa, conversar, e nós fomos se reunir para orar. Chamei ele lá, nós vamos orar, estava todo mundo ali esperando naquele momento, dando glória, esperando. Ele olhou para nós e falou assim, vocês não esperam? Eu não, que eu só prego lá na tribuna, e lá na tribuna eu prego só revelação. Eu tenho uma Bíblia lá para mim, mas não serve para nada, eu já subo com a revelação pronta, só pego a Bíblia porque eu sou obrigado. Falou isso, irmão. Valtenor, eu posso falar que ele já faleceu, viu? Pode, né, câmera? O Valtenor, ele falou na nossa sala, eu só leio a Bíblia porque eu sou obrigado, mas eu tenho a revelação. Aí ele quis justificar que lá na sala não ia acontecer nada. Aqui não, em sala assim nada. Mas quando eu subo na tribuna, a revelação já vem na hora. Quem não lembra aqui do Ezequiel, como é que é o nome? Ezequiel de Sarapuí dos Antunes, né?
Tinha uma mística doida lá, né? Caiu uma chave lá no bolso do camarada, né? O camarada trocou o pneu na estrada e a chave caiu, né? E ele não viu que a chave tinha caído. Aí na hora lá o pregador disse que estava tendo uma visão de um anjo, estava trazendo uma chave, você foi trocar o pneu, a chave, você perdeu a chave tá caindo agora, ele tomou um susto, bateu assim, a chave não estava no bolso dele, daqui a pouco caiu a chave. Ali virou uma idolatria terrível, até o ministério teve que fechar a igreja, né? Porque acontecia muita mística parecida com essa. Então essas coisas, câmera, essas coisas, ela ofusca o evangelho. Essas coisas, ela faz com que o povo não deseje Jesus. Não deseja evangelho, não queira saber de salvação, perdão de pecado. E um judeu, eu preguei uma vez, um judeu que morreu na cruz, flagelado, ensanguentado, cheio de hematoma, com uma coroa na cabeça. Para com isso, irmão Maurício. Eu vim na igreja para ouvir que um judeu morreu flagelado numa cruz, cheio de hematoma. Falei, mas irmã, aquilo ali é o sacrifício dele para perdão dos nossos pecados, entendeu?